que essa questão do consignado do INSS pode chegar a 220 bilhões. Daqui a pouco, daqui uns dias, até o final de semana, vai chegar a 1 trilhão. Vai ser o maior escândalo de corrupção que já esteve nesse país aqui, roubando dinheiro de aposentados. E ainda não instaurou essa CPMI. E eu espero que possa ser instaurado. E sabe o que eu estou escutando aqui? Eu acabei de ver uma matéria falando que a base governista está fazendo um dossiê para mostrar que veio também do governo Bolsonaro. Que ótimo! Por que vocês não assinaram a CPMI ainda? Assina a CPMI. Vamos investigar todos os governos. O governo do Temer, o governo da Dilma, o governo do Lula, o governo do Bolsonaro. Todos têm que ser investigados. Os homens são falhos. E os que frequentam aqui ainda o Congresso Nacional, que frequenta a porta de INSS, que frequenta a porta de Congresso Nacional, são os piores. O que mais tem aqui dentro de Brasília, aqui no Congresso Nacional, não quem mora em Brasília, tá, que fica claro, mas que o que frequenta aqui, gente, é um bando de lobista, de vagabundo, que fica por conta de roubar dinheiro 24 horas. E é isso que a gente tem que ter um ponto final. Ao público que está presente aqui, viu, Deus abençoe vocês aí, conta com o nosso apoio para a PEC, tá? Vocês têm nosso apoio. No final, depois eu vou deixar meu posicionamento aqui a respeito de todos os agentes de trânsito que estão aqui hoje aqui. E também aos servidores dessa casa. Nosso senador Pleno Valério, pode contar, viu, Pleno Valério? Se puder ter a honra de receber lá em Minas Gerais, queria muito que você fosse lá comigo, porque você é um professor para mim. Eu aprendo todos os dias com você aqui, com Vossa Excelência. Tenho certeza que nessa questão do CMBio, que para mim deveria acabar, concordo com você. Pra você ter noção, lá em Minas Gerais, eles conseguiram tirar uma fábrica da Heineken para Pedro Leopoldo por causa de politicagem e sacanagem deles. Que poderia ir para Pedro Leopoldo. Graças a Deus ainda a gente conseguiu levar para o sul de Minas, que foi lá para Passo. Mas quase que a gente perde uma geração de emprego, que ia ser de 2 mil empregos. Por pura pirraça deles. Essa turma não está com nada, não resolve nada. E se um dia eu fosse presidente da República aqui, a primeira coisa que eu ia acabar com o CNBio. Pode ter certeza disso. Agora eu queria falar aqui para a população brasileira que está me acompanhando. Eu vi aqui, chamar a atenção de vocês, que essa questão do consignado do INSS pode chegar a 220 bilhões. Daqui a pouco, daqui uns dias, até o final de semana, vai chegar a 1 trilhão. Vai ser o maior escândalo de corrupção que já esteve nesse país aqui, roubando dinheiro de aposentados. E ainda não instaurou essa CPMI. E eu espero que possa ser instaurado. E sabe o que eu estou escutando aqui? Eu acabei de ver uma matéria falando que a base governista está fazendo um dossiê para mostrar que veio também do governo Bolsonaro. Que ótimo! Por que vocês não assinaram a CPMI ainda? Assina a CPMI. Vamos investigar todos os governos. O governo do Temer, o governo da Dilma, o governo do Lula, o governo do Bolsonaro. Todos têm que ser investigados. O país é grande, gente. Eu não vou aqui apontar o dedo para algum presidente como é o Lula hoje, como o Bolsonaro, não. Que a gente não consegue fiscalizar a consciência dos homens. Os homens são falhos. E os que frequentam aqui ainda o Congresso Nacional, que frequenta a porta de INSS, que frequenta a porta de Congresso Nacional, são os piores. O que mais tem aqui dentro de Brasília, aqui no Congresso Nacional, não quem mora em Brasília, tá, que fica claro, mas que o que frequenta aqui, gente, é um bando de lobista, de vagabundo, que fica por conta de roubar dinheiro 24 horas. E é isso que a gente tem que ter um ponto final. Independente de que governo que seja do Lula, que foi do Bolsonaro, que seja o próximo presidente, não se rouba dinheiro público. Além de desviar vários dinheiro público, agora roubando dinheiro de aposentado. Olha como é que a gente fica perante a sociedade. E a nossa função de senador e deputado federal é fiscalizar, independente de que governo que seja. Que se for do Bolsonaro, que se for do Lula. Como eu estou sendo justo aqui, eu acredito que tem coisa que como o Bolsonaro, o Lula, o Temer, a Dilma, nem fica sabendo. Você não fiscaliza a consciência de ser humano. Você pode colocar ali um ministro, um secretário da maior boa fé. Os caras vão lá e sacaneia. E faz sacanagem. E eu queria aqui, antes de passar uma parte para o senador Cajuru, já que vocês querem fazer um dossiê do governo Bolsonaro, eu vou fazer vocês tremer a base agora. Sabe por que vocês não querem muito assim, que tenha essa CPMI? Porque isso pode dar impeachment. Isso pode dar impeachment. E eu queria mostrar aqui um dossiê para vocês de 2023 para cá, né, do governo Lula. Vamos lá. Mais de 4 milhões de idosos prejudicados. O prejuízo estimado já ultrapassa 6 bilhões. Eu já falei para vocês, se conseguir nada agora, gente, 6 bilhões já está até atrasado, vai chegar a mais de 200 bi. A maioria das vítimas estão no Norte e Nordeste. Um relatório da CGU revelou algo mais escandaloso. Mais de 35 mil denúncias de fraude no INSS em 2023. Quem que era o presidente? Lula. Já falei, CPMI é para investigar todos. Sabe quanto dinheiro foi movimentado nesse ano? 90 bi.
Vai vendo. 90 bilhões de reais desviado. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem já deu tudo por esse país. Isso não é um escândalo, é um assalto. O golpe era covarde. Falavam aposentados a sindicatos sem ele saber. Descontavam valores diretos dos benefícios. Empurravam empréstimo que o idoso nunca pediu. É o que mais acontece. E quando o aposentado percebia e reclamava, nada acontecia. Era como gritar dentro de um poço. O sistema sabia e ignorava. O mais curioso é que desde 2019 havia um mecanismo para conter essas fraudes, o MP 871. Ela obrigava sindicatos a aprovar o que o aposentado realmente autorizava o desconto. Essa medida era um escudo contra fraudes, mas em 2022 não estava aqui, viu, gente? Com o apoio da esquerda, essa proteção foi derrubada no Congresso. Resultado: a porteira foi aberta. Em 2023 e 2024, o roubo explodiu. Simples. É só ver o gráfico de quanto que subiu, viu, gente? Vou mostrar aqui depois. E tem mais. Ministro do governo e o presidente do INSS, da época, fizeram 15 reuniões com entidades que agora estão sendo investigadas por participação no golpe. A organização que mais participou das reuniões foi a mesma que mais meteu a mão no dinheiro dos aposentados, na tal de CONTAG, 2 bilhões. A CGU encontrou casos absurdos, pessoas com deficiência que nem podiam assinar, indígenas que não sabem ler, brasileiros que nem vivem mais no país, todos eles com autorizações falsas para desconto. Roubar qualquer um já é criminoso, roubar um idoso doente em silêncio é desumano. Isso foi um erro, foi uma escolha. E sabe o que é o pior? O próprio INSS admite que sabia do problema desde 2023. O TCU também sabia, mas ficou quieto. O processo ficou parado por mais de um ano. E adivinha quem travou o julgamento? O ministro do TCU, indicado por Lula. O sindicato envolvido? O irmão do Lula. E um dos advogados de defesa é filho do Lewandowski. Parece que o roteiro da série do Netflix, mas é um Brasil real. Eles sabiam, reuniram com os envolvidos, foram avisados e mesmo assim deixaram rolar. A resposta do governo foi uma piada. Demitiram o ministro e só. Nenhuma prisão, nenhuma devolução de dinheiro e nenhuma CPMI ainda aprovada. Pois eu espero que essa CPMI possa ser aprovada o mais rápido possível. E todos que roubaram dinheiro público, devolvam esse dinheiro e vão direto para a cadeia. Tanto de esquerda, tanto de direita, quem não é nada, que pague por ter roubado dinheiro de aposentado. Fica à vontade, Cajuru. Não, amigo Cleitinho, em nenhum momento quero aqui discordar do seu pronunciamento, o acompanho, mesmo sendo da base do governo, até porque todos sabem da minha independência. Neste momento aqui no plenário, Cleitinho, temos apenas um exemplo de homem que foi do Executivo, Espiridião Amin, que foi o maior governador, na minha opinião, da história de Santa Catarina. O Amin sabe, e eu quero falar para você, porque eu amo Minas Gerais, trabalhei lá há muito tempo, você sabe disso, vou sempre lá e falo com amigos e amigas, fui casado em Minas, e eu vejo o teu nome muito falado lá para o Executivo, para ser governador de Minas Gerais. Estou te contando isso pela primeira vez, porque eu estou vendo e estou ouvindo. Sabe por que eu, Cajuru, nunca aceitaria o Executivo? Por causa de algo que você falou durante o seu discurso, mostrando a sua isenção. Porque é muito difícil um presidente da República, um prefeito, um governador, com tanta gente, tanto secretário, tanto ministro, tanto empregado, ele saber de tudo. Então, uma coisa que eu não estou defendendo aqui o presidente Lula, até porque eu e ele não estamos bem. Eu aqui não tenho nada a esconder, correto? Mas eu acho muito difícil, isso aí na CPMI vai ser impossível provar que o Lula sabia. Agora, tem uma coisa para mim. O ministro sabia. Eu sei que tem gente do governo chateado comigo, porque eu falei isso já na imprensa. Para mim, ele sabia. Eu não consigo acreditar jamais. Agora, o presidente, se houver essa prova, e tudo para mim é questão de prova, é igual falar em condenar o Bolsonaro. Para condenar o Bolsonaro, você tem que apresentar prova cabal, prova irrefutável, senão vai haver uma injustiça e vai haver uma comoção, evidente. Mas nesse quesito, se houver essa prova, para mim será uma decepção, até porque já no final de sua vida pública, não é possível que o presidente cometeria um erro tão primário, né, de encerrar a sua vida pública com uma mancha em função do que ele já passou por gente que o cercava em governos anteriores. Parabéns, como sempre. Cajuru, eu quero deixar bem claro aqui, ser extremamente homem e justo, é igual eu acabei de falar. Eu não estou aqui para apontar o dedo para o atual presidente da República, achando que ele já sabia de tudo, como o Bolsonaro, como o próprio Temer. Se tivesse ganhado a Simone, tivesse ganhado o Ciro. Sabe, é o que eu falei, a gente não consegue fiscalizar a consciência de seres humanos.
E isso aqui, infelizmente, parece, desde a Constituição ou depois da Constituição, parece que foi feito para não funcionar. Parece que o negócio aqui é levar vantagem, é só fazer negócio em favor de corrupção, de sacanagem. Isso aqui parece que é, assim, já foi feito para tudo dar errado. Por mais que a gente está aqui com o maior banho, eu canso de falar isso para algumas pessoas. Eu entrei num lugar que, infelizmente, gente, é um mundo de prostituição, de corrupção e de pecado, é isso aqui. Infelizmente. Parece que o redor que fica aqui é para fazer negócio, é para fazer rola, é para fazer bagunça. É o tempo inteiro. Ontem um baixinho no corredor, tava, não sei o que, eu vou baixinho, você tem cara de picareta, você deve ter feito... meu assessor, pergunta se é mentira, você tem cara de picareta mesmo? Você está frequentando aqui, você deve ter feito foi coisa errada mesmo. Sai fora! Eu saio fora de gente aqui toda hora aqui. Porque eu sei que aqui a maioria que está aqui é para levar, fazer negócio, para levar vantagem a alguma coisa. Então não quero aqui crucificar, não. Mas a gente precisa da CPMI, Cajuru, é para poder mostrar quem que são os bandidos, quem que são os corruptos, quem que fizeram essa sacanagem para acabar de uma vez por todas. A hora que acabar com a corrupção desse país aqui, essa questão de levar vantagem em tudo, a gente melhora esse país. É um país de riqueza, é um país de pessoas trabalhadoras, é um país de 50% que você consome aqui é de imposto. Quer dizer, não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara. Inclusive, o ministro, né, foi até homem, porque a maioria das vezes que a gente vê política aqui, Cajuru, é falando, justificando erro em cima de erro. Ele, pelo menos, confessou que falou, não, eu sabia. Tinha que ter sido exonerado, tinha que pedir para sair sim. E eu quero aqui ser solidário aqui aos 3 senadores do PDT, que falam, não, vou continuar da base. Eu não sou base, mas eles foram homem, continua base, porque quem errou foi o ministro. Aí vem o PDT lá na Câmara e fala, não, eu não sou base, mas que canseira, me dá nojo ser político ver uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque quando foi lá negociar no início do mandato do Lula, não sentou lá, não foi para ajudar o povo, não. Foi para ter cargo, foi para ter ministro em governo, nunca é para o povo. Nunca é para ajudar as pessoas. Se um dia eu for sentar com... Eu fui vereador, eu nunca sentei com o prefeito lá e falei assim, eu quero cargo. Eu quero isso para poder ajudar. Com o governador Romeu Zema, nunca sentei com ele, eu preciso de secretaria, eu preciso de... Nunca quis levar vantagem. Quando eu fui para sentar com o prefeito, com o governador, um dia sentar com o presidente, é para negociar para o povo. Não é para negociar para mim. Não, eu já estou feito aqui, eu virei senador da República, eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Eu tenho que contentar com os assessores que eu já tenho, que já é muito e já me enche o saco. Eu não quero ter mais. Então, assim, que vergonha eu ver uma situação dessa do PDT. E quero aqui dar todo o meu respeito aqui aos 3 senadores aqui, porque assim tem que ser política. Se foi lá na época, lá não sou base, quem errou foi o ministro, não foi o governo que errou, não. Ué. Agora não está mais, porque ele pediu para sair porque ele errou, não vou ser base mais, não. Que política que é essa? Política de negócio? Política para encher o saco? Presidente, eu vou finalizar e só pedir aqui, quem é da base, quem não é quem é oposição, assina a CPMI. E o Davi não está aqui, eu acho que está viajando, o presidente Davi, instaura a CPMI, Davi. A gente precisa, sim, passar esse país a limpo aqui. A gente precisa mostrar quem foram os lobistas, que inclusive tem um tal de Careca. Olha a diferença de quem é de direita aqui, hein? Tem um tal de Careca do INSS aí que doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Chame ele, convoque ele. Traga ele na CPMI. É assim que você faz política, é assim que você traz transparência. Pega cada um bandido, vagabundo, ladrão que roubou dinheiro e põe na cadeia. Tanto que é de esquerda. Quem é apoiador do Lula, quem foi apoiador do Bolsonaro, roubar dinheiro é errado, gente. Desviar dinheiro é errado. É isso, e ponto, acabou. Então, espero que o presidente Davi Alcolumbre, se está vendo esse discurso meu, se vai chegar para ele, presidente, instaura a CPMI, para a gente passar esse país a limpo aqui e pegar cada um que roubou dinheiro público, desviou dinheiro público. Eu peço isso, o presidente Davi Alcolumbre. E eu queria aqui finalizar sobre a questão, que eu acredito que o Cajuru já é contra, o nosso presidente também já disse que é contra, é a questão do aumento. O Cajuru está com a PEC aqui, gente, para poder acabar com reeleição. Quer dizer, a gente precisa fazer uma reforma política urgente aqui. Os caras lá na Câmara, ontem, quase meia-noite, quase de madrugada, teve a audácia de aumentar os números de deputados, se eu não me engano, para 531, com um custo de 60 milhões. Guardem isso. Isso é um efeito cascata, que depois as próprias assembleias legislativas vão querer aumentar para mais deputados. Câmara de vereadores vão querer aumentar mais. Quer dizer, colocar mais parasita na política. Já não basta nós que está aqui dando prejuízo para o povo, tem que colocar mais. Quer dizer, a gente tinha que estar aqui sentados, senadores, deputados federais, falando, tratando de reforma política, de reduzir. É para reduzir os custos, os gastos do Congresso Nacional. Não, os caras vão lá ontem, quase de madrugada, para ninguém ver, e vota para aumentar. Hugo Mota,
Sabe o que era prioridade para votar? É a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Coloca lá para vir para cá também, para a gente votar a favor disso. Isso que é prioridade para o povo. Aumentar para deputado, que nunca será prioridade. Então, espero que os 80 senadores aqui tenham consciência e derrube esse tipo de projeto. E lembrando, foi orientação do STF. Ô, gente, faz o seguinte, STF. Ô, Hugo Mota, pega de mão dada a turma do STF e sai na rua e pede a orientação do povo. Você teve a orientação do STF, né, Hugo Mota? Faz o contrário. Vai na rua e pede a orientação do povo. E pergunta se o povo, que é o patrão que paga nosso salário, quer ter mais deputados federais lá na Câmara, que nem cadeira suficiente tem. Faça isso, Hugo Mota. Finaliza aqui, presidente, falando que para todos os agentes de trânsito, que tem uma PEC que está sendo estudada aqui dentro do plenário aqui, hoje vai ser discutida novamente. Olhando nos olhos de vocês aqui, e deixar bem claro, eu vou votar favorável, mas eu tenho um projeto aqui para simplesmente vocês não multarem. Se vocês são agente de trânsito, na minha humilde opinião e com todo respeito, com todo carinho que eu tenho por vocês, tá? Vocês tinham que orientar o trânsito. E não estou aqui generalizando, não, mas eu já vi muita gente sendo injustiçada no trânsito, por falta de bom senso dos agentes de trânsito. Não estou aqui falando que foi vocês, mas de agentes de trânsito. Lá da minha cidade, então, eu cansei de ver. Então, assim, eu tenho um projeto aqui também para tirar essa autonomia de vocês de multarem, de vocês orientarem. Vocês estão ali para orientar o trânsito. Contem comigo, mas comece a ajudar o povo também. O povo é muito sofrido. O povo não merece, não tem bom senso na rua. Porque a gente sabe que tem muito imprudente, mas tem muito trabalhador que precisa trabalhar, que às vezes não é por imprudência, é por necessidade de trabalho, às vezes não faz o que devia ser feito. Mas agora, quem somos nós para julgar um cidadão, um trabalhador? O que mais a gente faz aqui, a política é coisa errada? Então, o que eu peço para vocês, vou votar favorável, mas que comece, quando vocês saírem de casa, quando vocês for dar aquela canetada, pensar assim, não, era um trabalhador e usar o bom senso. O bom senso cabe em qualquer lugar. Que Deus abençoe vocês e contem comigo. Muito obrigado. Nobre senador Cleitinho, Vossa Excelência, na verdade, faz um pronunciamento, como sempre, muito veemente, muito oportuno. Todas as questões que Vossa Excelência tratou aqui, como antes tem tratado nas demais sessões, eles são exatamente na direção da demanda reprimida da sociedade brasileira. E mostra, inclusive, essa capacidade que Vossa Excelência tem de reverberar o sentimento da população brasileira, inclusive com a franqueza e uma transparência de uma janela sem vidros. Porque Vossa Excelência agora, apesar de mostrar o apoio à PEC dos agentes de trânsito, Vossa Excelência também tem a coragem cívica, diga-se de passagem, de mostrar os excessos cometidos, que não são eles que devem praticar, mas generalizando para toda a população brasileira que, na verdade, se vê muitas vezes perseguida por alguns agentes de trânsito que não tem aquele bom senso que Vossa Excelência se referiu. Vossa Excelência se referiu aqui também à questão desse crime hediondo, que é o caso específico do INSS, com o roubo do dinheiro dos trabalhadores aposentados, aqueles que, na verdade, passaram a vida dedicando com o suor do seu rosto, com sofrimento nas suas vidas para ajudar esse país e criar suas famílias, etc., e foram surpreendidos por ações tão absurdas como nós estamos presenciando agora, motivo pela qual deverá se abrir esta CPI, com a nossa assinatura. Portanto, tenho certeza que quando nós ouvimos testemunhos como o do senador Jorge Cajuru, que, estando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, vê a indignação das pessoas tomando conta exatamente contra a classe política, se alinham num pensamento e num sentimento coletivo para defender o seu nome como governador do Estado. Portanto, isso mostra que esse sentimento, essa compreensão, essa manifestação, esse direcionamento no pronunciamento de plenário é um pronunciamento que faz parte exatamente do cotidiano de Vossa Excelência, desde vereador, deputado estadual e agora senador da República. Portanto, parabéns mais uma vez à sua manifestação aqui nesta tarde no plenário da Câmara Alta do país.